O convidado do Dica de Leitura de hoje é professor, mestre em História do Brasil, atua no ensino superior. A leitura é um hábito que cultiva desde a adolescência e, segundo ele, um prisma para ler o mundo, em especial o Brasil, que é a sua área de estudo. Olá, meu nome é Josenias Silva, sou professor acadêmico e já agradeço o convite à TV Costa Norte estar participando deste quadro Dica de Livro. E o livro que eu tenho a apresentar, a sugerir, é este livro da professora Lília Muri Schwartz e da professora Heloísa Starling. O livro em si é recente, foi publicado em 2015 e é uma leitura, na verdade, bem interessante do país, do Brasil, né? O livro chama-se Brasil, uma biografia e traz como perspectiva uma análise do país sobre o ponto de vista histórico, né? A gente vive hoje um país marcado por muitas rupturas, muitas crises econômicas, crises políticas, e a gente fica um pouco sem saber se situar. E quando a gente tem uma perspectiva de leitura de fôlego como esta, a gente acaba de alguma maneira tendo um contato maior e uma capacidade maior de fazer essas leituras do presente, né? A gente precisa retornar à história e o livro da professora Lília Muri e da professora Heloísa Starling, ele dá essa capacidade de você analisar o país a longo prazo, ou seja, você vê do colonial, do período do Império, do período republicano, as marcas que a história foi deixando registrados, mas ao mesmo tempo ficaram permanentes, né, como uma face da nossa própria história. O livro é uma biografia do país, eu acho que ele inova em grande parte nessa perspectiva, porque o país acaba se tornando um personagem de análise por estas autoras, que obviamente vão flagrar algumas transformações que nós tivemos ao longo desses 5 séculos, mas ao mesmo tempo o livro ele vai acabar nos dando uma perspectiva de análise de fundo das marcas que de alguma maneira permaneceram, como por exemplo o nosso autoritarismo, né, as marcas deixadas pela própria escravidão, né, a forma como nós somos nos constituindo socialmente, do ponto de vista das hierarquias que nós constituímos, né, dos privilégios. Então a gente vive hoje no país um contexto bastante conturbado e esse contexto, à luz da leitura desse livro, acaba ficando de alguma maneira mais desnaturalizado. A gente acaba percebendo que essas marcas que o passado legou, obviamente não são condenações ao nosso presente, mas ao mesmo tempo elas deixam resquícios que acabam influindo naquilo que nós somos, naquilo que nós nos constituímos. Haja vista hoje, a gente está vendo essa onda conservadora, né, que afirma, de alguma maneira, posições, inclusive, contrárias às democráticas, as discussões políticas que acabam também convergindo muitas vezes para a própria perspectiva mais autoritária, e tudo isso, na verdade, o livro ele aborda, e de uma maneira simples, né? Eu acredito que não é preciso ser historiador de fato para você ler este livro, é um livro para o cidadão brasileiro, que, à luz da perspectiva histórica, vai esclarecer muito, vai dar muito o que pensar sobre o país. E como é uma biografia, é um desafio, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, e o país tem essa história, tem esse passado que a gente deve, enquanto cidadão, observar, né? Haja vista a gente precisar se situar, né, nos instantes que a gente está vivendo no presente. Então, o livro ele é extremamente acessível, né? É um livro publicado pela Companhia das Letras e, obviamente, você pode adquirir ele pela internet, em algumas livrarias aqui da cidade de Parnaíba, mas, sobretudo, a partir desse contato com a obra dessas duas importantes autoras. São professoras acadêmicas, mas escreveram para o grande público, né? E fica esse desafio. Agradeço à TV Costa Norte a oportunidade. Eu acho importantíssimo hoje, né, a gente incentivar a leitura. A gente vive em um país onde se diz que as pessoas estão lendo pouco, né? E isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, a dica de livro acaba sendo uma perspectiva para você iniciar. Eu sempre digo que a leitura, nunca a gente tem um tempo certo para se habituar. A gente sempre, ao iniciar a ler, ao se identificar com aquilo que a gente está lendo, a gente pode iniciar esse hábito. Então, agradeço a TV Costa Norte e sucesso no quadro, né? Fico muito feliz de ter participado.